Olá, pessoal. Estamos de volta com o canal Janaína Gonçalo. Quem tem ouvidos, ouça. Então, pessoal, hoje a gente vai falar aí das coisas, né, que estão acontecendo, porque o bicho tá pegando, né, pessoal? O bicho tá pegando. Então, eu vou tentar aqui falar um pouco a respeito desse assunto, sem gerar ofensas, sem gerar tantas coisas aí, né, ridicularização, como as pessoas estão fazendo, e simplesmente para se criar aí essa guerra de dualidade, né, como no último vídeo a gente comentou aí sobre a questão da dualidade e o beijo Nefilim. Hoje nós estamos vendo aí o quanto isso está acontecendo, né? Acredito que todos vocês estão aí por dentro dos assuntos, dos últimos assuntos aí do YouTube, né? Concernente à cidade perdida da Amazônia. E eu já vinha falando, né, há algum tempo a respeito disso, mostrei algumas coisas, né, que não foram só o pessoal que está trazendo as pesquisas e tudo, mas muitas pessoas, né, têm falado, né, há já um tempo atrás que se vem falando, né? E os pesquisadores, né, segundo eles, estão aí há mais de 30 anos pesquisando sobre essa cidade perdida. E o que eu vim falar aqui para vocês hoje, pessoal, é muito importante, porque no meio dessa guerra de opiniões, informações, o que realmente precisa ser dito não está sendo falado. Então, a gente vê aí todas essas coisas que estão acontecendo. E a primeira coisa que eu quero deixar aqui registrado para vocês a respeito de tudo isso é que, sim, essa cidade ela existe, ela é verdadeira, né? Que está ali, existe sim um grande segredo nas nossas terras, na Amazônia, que não é só aqui nas florestas, mas em toda a América do Sul, né? Ela é Amazônia. Então, tanto é que parte de tudo isso já tem lá no Peru, em muitos outros lugares aí registrado. Mas no Brasil ninguém nunca se houve assim um afloramento a respeito disso, né? Se sabia muito a respeito das pirâmides ali do Peru e de muitas coisas registradas, né? Nós temos aí também a esfinge da Pedra da Gávea, com inscrições fenícias. E muito tem se falado em tudo isso, né? E desde já eu quero deixar bem claro que o meu intuito aqui não é denegrir e nem falar mal de canais e nem de pesquisadores, né? O meu intuito aqui é dizer, porque a maioria das confusões que está se havendo é porque as pessoas estão satirizando, outras estão duvidando, outras estão partindo para o pessoal dessas pessoas, né, querendo denegrir a imagem, com toda a questão aí que envolve o ET Bilu, os extraterrestres, os alienígenas, né? Então, uns descredibilizam por conta dessas informações, pelo fato do que já aconteceu com essa situação na mídia, né, nos canais controlados pelo sistema, e tanto pela parte que satiriza, que fala que é mentira, que não é verdade, né? Falam de forma leviana, né? Falam sem saber, né? Outros querem dar o seu posicionamento arqueológico, né? Enquanto que realmente eu acredito, né? Eu não pesquisei, eu não fui até o local, eu não fiz pesquisas, eu não fui a campo, mas eu acredito nos pesquisadores que estão descobrindo, até porque eu já tinha essa informação de civilizações e cidades perdidas na Amazônia, no caso, né?
de outras fontes, né, de pesquisa em livros, né, livros antigos, de pensadores, filósofos e sociedades secretas, livros de sociedades secretas que falam disso, né? Nós mesmos, muito antes de essa situação toda despertar na internet, nós já tínhamos contato com livros que diziam que o Brasil era o paraíso, que o Brasil era o Éden, né? Era o paraíso, o verdadeiro paraíso, o Jardim do Éden. Muitos até disseram que era Jerusalém, né? A Jerusalém Celestial, né? Nós temos aí livros como da Bernadette Pacheco Benhagen, do que escreveu A História Secreta do Brasil e o Milênio e o Homem Universal, que já dizia isso pra gente. Daqui a pouco eu vou compartilhar algumas coisas dele com vocês. Nós tínhamos aí o livro Brasilidades, que também é um livro antigo de uma escritora de 1929, 1930, que já falava de toda essa questão das civilizações no passado, né? E que já havia muitos pensadores que sempre disseram que havia algo de especial a ser descoberto aqui no Brasil. Tanto é que os exploradores, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, todos queriam encontrar o Eldorado, todos queriam encontrar, né, as lendas de Acacó, né? Todos já estão cansados de saber, todo mundo está falando disso aí na internet. Mas a gente já tinha visto isso, né, naquelas pesquisas lá do passado, né? A maioria de vocês aqui sabe do que eu estou falando, outros que não sabem, né? Existiram canais que levantaram essa questão, mas ninguém se atentou, como eu estava falando para vocês em outros vídeos, né? Que sociedades secretas, né? Principalmente da linha da Loja Branca, que as pessoas não têm conhecimento, né, que existem duas vertentes de sociedades secretas atuantes no mundo. Não existe só o JF da ONU, né, como o patamar dos governantes mundiais. Existem duas linhas de frente agindo, existem duas linhas de seres que estão por trás dessas sociedades secretas, que brigam entre si pelo controle, e uma irmandade acima deles que controla esse caos. Tanto é que existe o tão famoso falado a ordem pelo caos, né? Então é preciso que aconteça esse caos, essas brigas, essas duas vias, né? Um dos pesquisadores que está trazendo isso no canal dele, que trouxe live hoje, com todos os pesquisadores a respeito da indignação das pessoas falando mal, das pessoas descredibilizando as pesquisas. Ele mesmo falou com a sua própria boca que ele agradece a todo esse movimento que está sendo feito para gerar essa dualidade, porque é preciso que haja essa dualidade para que a irmandade que está acima dessas duas vertentes consiga instaurar a ordem. Precisa desse caos, dessa dualidade, para que a coisa ganhe a proporção que precisa, né? Então é preciso toda a descredibilização, é preciso que pessoas sem conhecimento de causa falem o que não sabem, né? Tipo, descredibilizem. A gente vê que os pesquisadores têm condições, que é uma empresa grande, que é uma empresa que tem várias empresas, né? Eu não acredito que eles estão interessados em dinheiro das pessoas, porque eles já mostraram que têm condições próprias de fazer suas pesquisas, né? Então eu acredito sim de que isso tudo está sendo feito, descoberto, embora lá atrás, né, como eu disse, muitos livros antigos já falavam sobre isso. E eles também não escondem isso, eles falam também nas lives deles que já se era conhecido isso, mas ninguém sabia em que localização estava, né? E eu acredito que
arqueologicamente seja sim um trabalho sério, né, eles têm tudo preparado para ser mostrado, e o que vai acontecer é exatamente o que foi dito no canal do Sandro Rocha, vai ser revelado e as pessoas que estão agindo com sátira, estão agindo com difamação das pessoas deles, elas vão ficar arrependidas e como o próprio um dos pesquisadores falou, que vão vir para o nosso lado, também vão ser beneficiadas, né, como eles falaram. Mas a minha questão qual é? Então eu estou aqui para dizer que eu não duvido das pesquisas, eu não duvido dos pesquisadores, sei muito bem que existe sim essa cidade e que ela já era conhecida de muitos ocultistas, sociedades secretas, tanto da linha branca como da linha negra, né. E isso foi documentado em muitos livros antigos, e só ninguém sabia, eu acho, né, que ninguém sabia a localização ou talvez os seres que guardam aí a Amazônia, né. Eu cheguei a colocar um vídeo de uma senhora para vocês, em um dos vídeos que eu tenho aqui no meu canal, em que ela recebeu o comandante Astacheran, ela recebeu não, ela viu, né, Vão se e mostrar a eles falaram todos, para ela que eles guardam a como América do ele Sul. disse também. Então, Jesus voltará assim como dizem, assim mas não como do foi jeito que falado pelos todos estão pesquisadores que não vai ser tão esperando. fácil eles impedirem a Ele revelação virá dessas coisas, como porque se existe fosse algo uma, que eu não guarda, sei o nome, acho também que é acredito nisso, também xilografia, creio. não sei. No E céu, então, ele vai aparecer no céu, com as mãos assim, e o mundo todo vai ver. esta cidade e nessa questão toda, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, é de algumas coisas que estão sendo comentadas, né, mas antes de falar o que eu realmente quero falar nesse vídeo, eu quero deixar claro aqui exatamente essas coisas, né, que a zombaria, a parte que está negando, a parte que está pressionando eles por provas, né, isso tudo é uma dualidade que é preciso haver, porque faz parte disso tudo. Né, quanto mais existem haters, mais o assunto é colocado em pauta. Então, é preciso haver. E uma outra questão é fazer aqui um alerta para as pessoas que são de religião, de que não adianta negar algumas coisas simplesmente falando somente da Bíblia, né, porque já se tornou uma repetição e um descrédito no meio dessas pessoas. Primeiro, deixar registrado aqui que eu não pertenço a nenhuma religião, não sou cristã, não frequento igreja, um dia já fui, né, um dia já fui, mas não pertenço a nenhuma religião, não me intitulo cristã, mas creio na escritura, que muitos conhecem como Bíblia, e aqui eu quero deixar um adendo, né, um parêntese, de que a Bíblia é um livro recente, mas as escrituras da qual elas foram copiadas não são recentes, né. Conheço a questão das tábuas sumérias, né, sei que as tábuas sumérias são anteriores à Bíblia, a Bíblia é compilada, mas a história relatada na Bíblia é do mesmo tempo das tábuas sumérias. Então eu não sou cristã, eu não sou religiosa, mas creio nas escrituras, nas escrituras. Creio nos ensinamentos e no Deus das escrituras. Então, para vocês que estão tentando rebater tudo isso, falando: "Ah, mas isso não está na Bíblia. Ah, mas isso não tem, né, isso está negando a Bíblia e tal". Não vai adiantar você usar esses argumentos, né, esses argumentos são fracos, são
E só o que faz é tornar a visão da maioria das pessoas desse lado que está apoiando as pesquisas e tal, né, que acredita nos contatos, né? Ah, não existe alienígena é demônio, isso não está na Bíblia. Gente, não adianta vocês usarem esses tipos de argumento e não terem uma coisa mais profunda para falar, a não ser não tá na Bíblia, alienígena é demônio. Não adianta você chegar e falar só isso no meio de pessoas que têm um vasto conhecimento até de Bíblia, muito mais do que muitos que estão falando aí, né? Inclusive, o dono da pesquisa falou numa live ontem que ele já leu 4 vezes. Então, não adianta usar esse tipo de argumento, porque simplesmente a única coisa que está fazendo é fazer com que cada vez mais a visão das pessoas que creem na Bíblia, a visão das pessoas religiosas, pelo lado do cristianismo principalmente, seja levado sempre aquela impressão fundamentalista, pessoas que não abriram a consciência, burros, idiotas, presas pelo sistema, enganadas pelo sistema. Não sabem de nada, não conhecem nada, né? Só vive naquele mundinho da religião. E são pessoas, né, cheias de ódio, fundamentalistas, o que mais? São tantas coisas que chamam, né? E justamente por causa das atitudes, né, que muitas pessoas que dizem crer na Bíblia e crer no Salvador demonstram sem ter argumentos mais fortes para rebater, né? Rebater numa questão de ideias e não de ofensa pessoal a outra pessoa, querendo mostrar que porque a pessoa acredita em ET não deve ser levada a sério. Muitas pessoas dizem que quem acredita na Bíblia também não pode ser levado a sério, porque muitos chamam até a Bíblia de gibi, né? Não é isso mesmo? A conto da carochinha, né? Então não adianta, pessoal, o chegar e usar esses argumentos de não tá na Bíblia, ET é demônio. Então, porque isso não traz uma confiança, não traz credibilidade, né? E se cada vez mais as pessoas que creem na Bíblia, na Escritura e no Salvador, vão estar sempre com essa imagem negativa, com essa imagem de fundamentalista, intolerante, né? Essa era a palavra que eu queria achar, intolerante. Então não adianta você chegar e usar esse tipo de argumento para rebater algo que vai aparecer, né? Não adianta a religião querer, ou as pessoas religiosas tentarem falar alguma coisa como isso, né? Não está na Bíblia, é coisa de demônio. Não vai adiantar esse tipo de argumento, né? Porque o que há de vir, vai aparecer. E você vai ter que se preparar, porque a imagem das pessoas que só conseguem falar isso e não tem uma coisa a mais para falar, vai sempre estar sendo vista como fundamentalista e intolerante. Então, quando essa era de ouro chegar, essa era da prosperidade, da igualdade social, que tantos escritores disseram que ia vir a partir do Brasil, as pessoas que não tiverem algo mais forte, e mesmo que tenham, né? Mesmo que tenham algo mais forte, você tem que se preparar espiritualmente, você tem que se preparar o teu íntimo com o Criador, né? Não adianta entrar em guerrilha em internet, né? E eu só tô para dar um alerta, para te alertar, que você tem que preparar você mesmo nessa hora. Mas também eu quero dizer que tanto o lado que está trazendo uma zombaria e uma difamação das pessoas e descredibilizando as pesquisas, né, vão, se a questão aparecer e for verdade, né, como disse aí muitas pessoas, então vai ficar muito feio. Mas é preciso, né? A gente sabe que isso está acontecendo justamente para que a questão ganhe, né, ganhe um alcance maior. E contrapartida, as pessoas religiosas, né, que não tem outro tipo de argumento a não ser não está na Bíblia e alien é demônio.
né? Outra coisa também é a questão da Terra plana, né? Porque a Terra plana não tem, ninguém sai, ninguém entra, na Terra ninguém sai. Mas a questão da Terra plana, ela tem que ser vista como uma coisa. As pessoas que começaram a acreditar na Terra plana criaram um mundinho, né? Eu acho que criaram um círculo de gelo em volta da mente que não consegue expandir a questão da Terra plana. A questão da Terra plana, ela não diz, ela não, como é que se fala? Ela não. A questão da Terra plana, por ela ter um campo dimensional que protege, ela não quer dizer que não exista outros mundos, que não exista outras dimensões, que não existam outros seres, né? Então, a questão é muito mais séria do que simplesmente dizer que uma coisa não está na Bíblia e que alienígenas são demônios, né? Porque, como eu já disse em outros vídeos para vocês, anjos, demônios e humanos existem em vários níveis e em várias dimensões. Não existe alienígena somente naquele aspecto do Grey, do reptiliano, e nem daqueles serizinhos verdes, azuis, como muitos estão acostumados a ver. Existem até seres humanos em outras dimensões. E os Néfilins não existiram apenas somente aqui na Terra. Como tem humanos aqui na Terra e humanos em outras dimensões, em outros mundos, né, você acredite ou não, é algo que existe. Não adianta dizer isso não está na Bíblia ou que alien é demônio. Isso existe. Outros humanos em outras dimensões e também seres em outras dimensões, né? Anjos, demônios e humanos existem vários níveis em várias dimensões. Existem demônios que são mais sutis, que têm um corpo mais sutil. Existem demônios que têm um corpo reptiliano, draconiano. Existem seres que são híbridos das experiências genéticas desses seres de outra dimensão, né? Se chame de anjo, mensageiro, o que for, né? Então, tudo isso são os aliens, né? São humanos, anjos e demônios de outras dimensões e néfilins, misturas de anjos caídos, de demônios e de outros seres de outros mundos com esses mesmos seres, que deram aí várias raças de povos que existem em várias dimensões, né? E isso não deixa para trás a Terra plana, isso não desmente a Terra plana, porque a Terra ser plana e existir outros mundos e outras dimensões não está ligado uma coisa com a outra, não está separado uma coisa da outra, né? Nós temos a primeira dimensão, que são os céus da luz, as dimensões da luz é a primeira dimensão. Nós temos a segunda dimensão, que são os níveis abaixo, que são os abismos, os umbrais, os abismos e os umbrais. E nós temos a terceira dimensão, que é a que nós vivemos, que é a dimensão do reino físico, né, da matéria. E além da primeira, da segunda e da terceira dimensão, nós temos a quarta dimensão, que é o espaço-tempo, que já cansei de repetir aqui para vocês, que é o espaço onde se dizem que as naves trafegam, que é uma dimensão, não que você vai sair voando de foguete, vai encontrar lá do lado de fora daquilo que protege, que muitos chamam de domo, outros chamam de campo magnético. E a quarta dimensão é a dimensão tempo-espaço, ou seja, é a curvatura do tecido que separa os mundos. Então, é por esse local que as naves elas trafegam de uma dimensão para outra, abrindo o tecido, a curvatura do espaço-tempo, que é a quarta dimensão. E a partir da quinta, sexta e sétima dimensão é que nós temos esses seres que hoje se fazem passar por seres de luz, né? Se os pesquisadores creem que eles são do bem, é a crença deles, né? A gente não tem nada a ver com a crença deles, né?
Agora, a pesquisa é real. A pesquisa, ela é fato. Isso vai ser encontrado, vai ser achado, porque já está previsto desde muito tempo. E eu vou mostrar aqui em livros para vocês que muitos pensadores, filósofos, profetizaram, entre aspas, essa descoberta. Porque foi escrito que aqui seria a terra do milênio, né? O milênio tão dito nas escrituras, né? Embora muitos dizem também agora aqueles que falam das pessoas que dizem que não está na Bíblia e tal, né? Muitos dizem que a pesquisa e a Bíblia não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver. E é nessa hora que eu quero dizer aqui algumas coisas que foram faladas, né? E trazer aqui o meu posicionamento sem ofensa, como eu disse. Se as pessoas da pesquisa acreditam que estão lidando com seres de luz, é a crença deles. Não interferindo na minha crença, né? Porque é o que está sendo dito aqui. Vamos esperar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Não interferindo na minha crença, na minha liberdade religiosa, vamos supor assim, eu não tenho religião, mas eu tenho um pensamento, uma crença a respeito, né? Eu não sigo nenhuma religião, acredito nas escrituras e sigo o Criador na minha casa, com a minha mente, com o meu coração e com a minha alma, sem seguir nenhuma religião. O primeiro ponto, né, que eu queria dizer aqui é, como eu já falei, né, a ridicularização por causa da questão do alienígena que ficou famoso aí, né? E falar do conhecimento que se diz os cristãos terem, né? De chegar. Então, já falei nesse ponto, sobre a questão um lado ridicularizando as pesquisas por causa do fato do famoso ET que se comunicam com eles. E outro é o fato dos cristãos quererem rebater com argumentos fracos e vazios, como eu falei, né? Já está se tornando repetitivo, é preciso algo mais para isso. O segundo ponto é sobre a questão da questão do dinheiro digital que muitos estão aí falando, né? A gente sabe, e eles mesmos disseram na live, que tudo vai ser desligado. Tudo vai ser desligado, né? Então, todas as pessoas que têm dinheiro em marketing digital, em dinheiro digital, né? Saiba que eles mesmos disseram que tudo vai ser desligado, né? E se você não tiver aí um plano B, você vai ficar a ver navios. Então, no meu entender, não adianta você investir em dinheiro digital se o sistema vai cair. E quando voltar, se for realmente o caso que todos estão esperando, né, não vai haver mais o dinheiro físico, vai voltar tudo para um sistema digital. E para você fazer parte dessa prosperidade digital, muitas coisas vão ser exigidas de você. Então, se você não quer fazer parte dessa prosperidade que está sendo prometida, se realmente se integrar o ser humano com a tecnologia, se prepare para ser um divergente, igual no filme, né? Divergente. Se prepare para ser um. Se você não acredita no arrebatamento, que é um direito que você tem, né? Então se prepare para ser um indigente, um excluído, fundamentalista e intolerante, que vai estar fora disso, né? Não sei se será assim, né? Vamos esperar as coisas acontecerem, mas eu vou deixar os pontos aqui justamente para que, se acontecer da forma como eu estou dizendo, então vocês já vão saber que seria isso, né? Então, temos aqui a questão que foi falada que se as pesquisas e a descoberta arqueológica, as pesquisas e a descoberta arqueológica não tem nada a ver com a Bíblia, né?
foi dito aí, né, pelo Sandro Rocha, foi dito aí por outras pessoas. O que tem a ver a Bíblia com descoberta arqueológica? Tudo bem. Eu digo que tem tudo a ver, porque vocês mesmos estão dizendo que o que vai ser encontrado vai mudar tudo, né? Aí é onde eu estou me colocando. Se não interferir na minha liberdade de crença e eu puder manifestar a minha crença sem ofender a nenhuma outra crença, como hoje acontece, né? Cada um tem a sua crença, e ainda que tenha uns fundamentalistas intolerantes que não sabem ter um diálogo onde se combate ideias e não pessoas, e ainda que tenham pessoas assim, ainda se temos uma liberdade religiosa de crer naquilo que a gente quiser, como vocês têm de crer no que vocês quiserem. Não interferindo nessa liberdade, que vem a cidade, que vem aí tudo que tem para ser apresentado, que mostre para o mundo o que está escondido. Não interferindo na liberdade de crença das outras pessoas, está tudo certo, certo? Então, pessoal, se isso não for interferir na crença das pessoas, que venha. Se agora, se interferir, se houver uma retaliação na crença das pessoas, ou quiserem integrar aquilo que ela crê, sendo que ela não acredita naquilo que está sendo dito aí, mesmo que achem uma biblioteca que mostre a verdade, né, a suposta verdade, né, porque vocês mesmos estão dizendo, né, a pesquisa está dizendo que vão ser encontrados, né, uma biblioteca, que o que vai vir vai ser uma bomba, né, vai quebrar a Matrix. Ok, não interferindo no modo de crença das pessoas que venha, né? Então vamos ver o que vai ser. Se realmente não vai ter nada a ver com a Bíblia, ou se vão querer mudar as coisas, né? Vão querer mudar as coisas por conta dos achados que vão ser encontrados lá, né? Aí, não tendo uma retaliação, uma trava na liberdade de crença das pessoas, vocês podem achar o que vocês quiserem lá e provar o que vocês quiserem, né? Porque para mim, ainda que houvesse uma arqueologia, uma pesquisa e se chegassem lá em Jerusalém e dissessem para mim que acharam os ossos do Salvador e que isso ia provar que ele não ressuscitou, eu continuaria não acreditando, porque eu não sou obrigada a acreditar. Ok? É uma opção minha. Eu não interferindo na vida de outras pessoas e elas não interferindo na minha, tá tudo certo. Porque cada um tem o direito de escolher no que vai acreditar, né? Todo mundo sempre acreditou nos livros de história que contavam sobre o Brasil e hoje as coisas mudaram, né? E ninguém precisou interferir na vida de ninguém por conta das mentiras do sistema acadêmico. Então, ok. Então, se realmente não tem nada a ver, se as pesquisas não têm nada a ver com a Bíblia, então não vai interferir na crença de ninguém, certo? Vamos esperar e vamos ver se é isso que vai acontecer. Então, a questão toda a primeira questão era essa, né? Que muitos disseram que a arqueologia e pesquisa científica não tem nada a ver com a Bíblia. Ora, não terá nada a ver com a Bíblia a partir do momento que não contradizerem aquilo que está escrito nela, né? Com outros achados, com outras arqueologias, não interferindo na crença de ninguém, né? Com obrigatoriedade ou com perseguição, essas coisas. Se isso não houver, então tá tudo certo, né? Mas eu acredito que a escritura, né, não a Bíblia como foi rotulado, porque a Bíblia são só cópias de manuscritos que foram encontrados através de arqueologia, porque os originais que foram achados das escrituras, que são registros históricos, foi através de arqueologia. Então,
a pessoa dizer que não tem nada a ver com Bíblia, pode até ser que não tenha a ver com a Bíblia, com as cópias que foram feitas, né? Mas os originais foram achados através de arqueologia. Tudo que a gente sabe a respeito das histórias bíblicas foram comprovados através do que estava nas escrituras originais, que foram achados através de arqueologia. Tudo que a gente sabe a respeito dos egípcios, a respeito de outras culturas, de outros povos, muitas das histórias foi por causa de arqueologia que achou manuscritos, coisas que provam, né? A gente sabe que algumas cidades que são faladas na escritura a respeito de onde é Israel, de onde é algumas cidades bíblicas, foram confirmadas através de arqueologia. Então, né, não tem cabimento a pessoa dizer que não tem nada, pesquisa científica e arqueológica não tem nada a ver com a Bíblia. Até porque muitas das coisas que estão escritas nos manuscritos, que deram origem à Bíblia, mas que não são a Bíblia, são os escritos que deram origem à Bíblia, falaram de povos, civilizações, né, como a Síria, a Babilônia, Roma, Grécia, profetizados muito antes dessas mesmas serem potências, né? Coisas que iriam acontecer com os seus reinos foram profetizadas nesses escritos que foram achados e que se comprovou na história que tudo foi dito anteriormente. Então, né, do mesmo jeito que eu falo para as pessoas religiosas, fundamentalistas, intolerantes, que não têm um argumento maior do que, não está na Bíblia, ET é demônio. Da mesma forma, eu falo para as pessoas que querem dizer que descobertas arqueológicas não tem nada a ver com a Bíblia. Pode não ter a ver com a Bíblia, mas tem a ver com os manuscritos, os escritos, né, os pergaminhos que foram achados através de quê? De arqueologia. Então, se acharem uma biblioteca nessa pesquisa e nesse empreendimento que conte uma outra história, ok, contem essa outra história. Mas se ela não interferir no modo de vida das outras pessoas, no modo de crença das outras pessoas, aí tudo bem, é uma outra história, mas vamos esperar e ver se isso acontecerá ou não. Vamos esperar, né? Então, esse era um dos pontos que eu queria falar, que tanto a respeito da descredibilização das pesquisas, tanto a respeito das pessoas que negam os fatos apenas ofendendo os pesquisadores, né? O que traz toda essa confusão, toda essa falta de entendimento. Outro ponto era o ponto dos religiosos, que não constroem argumentos fortes para rebater esse tipo de coisa, apenas com não está na Bíblia e ET é demônio, né? Então, e o terceiro ponto é o que outros, né, dos pesquisadores afirmam, que pesquisa científica e arqueológica não tem nada a ver com a Bíblia. Com a Bíblia, não, mas a gente sabe que tudo que é escrito vem a partir de uma pesquisa arqueológica, né, de manuscritos encontrados em pesquisas arqueológicas. Então, a respeito da cidade perdida, pessoal, eu quero dizer que toda essa questão que dizem que não tem nada a ver com a Bíblia, ela estava prevista, né? Ela estava prevista e todos nós sabíamos que um dia isso ia chegar. E o que você tem que fazer? Você tem que se preparar com o Criador. Busque o Criador no teu secreto de todo o coração. Busque. Se apegue com Ele e peça a Ele discernimento e sabedoria para lidar com todas essas coisas. E na questão toda que eu quero falar, o mais importante é que o que vai ser encontrado, né, segundo os pesquisadores, vai trazer prosperidade e muitas benfeitorias para o mundo. E o que eu queria falar agora para as pessoas que creem na Escritura, né? Você que crê na Escritura, nas profecias. O período dos fins dos tempos
é previsto como grandes destruições, catástrofes, tantas coisas que muitos dizem que é para fazer com que a gente tenha medo. Mas também existem umas outras coisas que ninguém se atenta, né? Então eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas a respeito do que a Escritura diz. Muitos pensam em destruição, catástrofe. Muitos pensam em destruição, catástrofe. Vou compartilhar aqui, vou ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. E não está mostrando aqui para vocês de melhor forma. Aqui é do Chrome. Ok. Então a Escritura diz em 1 Tessalonicenses 5:3 o seguinte: quando disserem paz e segurança, não é quando disserem o apocalipse está vindo, vai cair um meteoro, vai acontecer uma invasão, vai acontecer destruições, embora a gente saiba que algumas mudanças estão previstas para acontecer. Mas, na verdade, o que está escrito aqui é que quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse é um dos pontos. E esse sendo um dos pontos, é por isso que o Criador ele é tido por muitas pessoas, por muitas religiões, sociedades diferentes, como, né, um Deus mau, assassino, maligno, né? E aí eles querem dizer que o Criador ele jamais, né, como eu já vi várias mensagens, né, de seres de outros mundos dizendo que o Criador não quer aniquilação. Realmente ele não quer aniquilação. Mas o mundo não quer saber dele. As pessoas não querem saber do Criador. As pessoas não querem amar o próximo. E a Era de Ouro está chegando. Aquela era do passado, né? Onde supostamente a paz e a segurança estão previstas para acontecer. E então a gente sabe que antes de todas as coisas se cumprirem, vai haver um reino fake, né? Como eu já disse em vários vídeos meus a respeito da invasão Nephilim da Terra, né? Os 10 chifres da besta, eles precisam criar um reino fake, um reino cópia do reino do Criador. Porque a gente sabe que o Salvador Yahushua HaMashiach prometeu 1000 anos de paz na Terra. Mas você precisa entender que esse reino ele só vai vir depois. Vai ser a última coisa a acontecer antes dos novos céus e nova terra, e eu aqui estou falando para quem crê, né? Se você crê em outras coisas, né, você não é obrigado a ouvir essa parte que eu estou falando agora. Estou falando para quem crê nas Escrituras. O reino de 1000 anos de paz, a verdadeira paz onde não há dualidade, a verdadeira paz onde finalmente, porque não há como ter paz enquanto há dualidade na Terra. Enquanto houver dualidade, não há paz, e eu já cansei de dizer isso aqui, nesse canal. Então, quando todos esses invasores das estrelas tiverem completado seu intento, né, os 10 reis que entregarão o seu poder e autoridade à besta, e todos vão se maravilhar com ela, né? As pessoas, por mais que a minoria vá contra, todos vão se maravilhar e vão ir após a besta, como está escrito, né? E os homens da terra que não têm o selo de Yarro nas suas testas e que nem têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, verão a besta e se maravilharão com ela e vão dizer: quem é semelhante à besta? Quem
pode pelejar contra ela. Então, esse é o tempo da Era de Ouro. E quem conhece o livro de Enoque, né, que muitos simplesmente reduziram a questão dos Néfilins, dos gigantes, aos Anunnakis, né? Os Anunnakis, que eram vigilantes do Criador, eles eram humanos com corpo glorioso que se hibridizaram com reptilianos e depois se rebelaram contra o Criador. Então, muito antes da rebelião do Gênesis 6, né? E aqui eu tenho aqui o livro, né? A Conspiração do Gênesis 6, que eu vou tentar aqui compartilhar outra tela. Para a tela. Não, deixa eu ver aqui. Eu tenho que interromper um compartilhamento para poder começar outro. Então, pessoal, muitos acusam somente os Anunnakis, mas a gente sabe que existe duas forças, né? Duas forças que estão pelejando pelo controle da Terra, e existe a Irmandade Ariana, que está no topo da pirâmide, no topo do Triângulo Vermelho, que comanda tanto o lado A como o lado B, porque eles precisam dessa dualidade, são eles que põem ordem no caos, como eu já disse para vocês em outros, no outro vídeo, né, a respeito da loja branca e da loja negra. Então, pessoal, existe toda essa questão de Atlântida, de Lemúria, de Mu. Então, muitas pessoas dizem, isso não está na Bíblia. Mas a Bíblia, ela diz o seguinte, que 1000 anos para o Criador são como um dia, e um dia como 1000 anos. E existem muitas questões, muitas pessoas também falam das tábuas cuneiformes, das tábuas sumérias cuneiformes, e as pessoas não entendem que Adão e Eva não foram os primeiros. Para muitos religiosos, isso é muito difícil de engolir, de acreditar. Mas a gente tem que começar também a rever alguns conceitos que a religião ensinou, se a gente quer ter argumentos para falar desses assuntos. Sim, as tábuas sumérias, elas são anteriores à Bíblia do cristianismo romano. Mas os manuscritos e também a tradição oral que foi passada desde Noé, de Enoque, de Matusalém, de pessoas que viviam 900 anos, pensa bem. Não eram tudo da mesma época, porque eles falavam uma mesma língua. Mas o que acontece com os sumérios, e mais uma vez eu vou trazer esse assunto aqui. Os sumérios já existiam na Terra quando Adão e Eva chegaram. Sim, isso é verdade, pessoal. É verdade. Mas por causa disso a Bíblia é mentirosa, como alguns disseram também em lives, a Bíblia é uma cópia dos contos sumérios? É verdade que os sumérios são anteriores a Adão e Eva, a criação de Adão e Eva? Sim, é verdade. Mas é verdade que a Bíblia é uma cópia do conto sumérios? Não, não é verdade. Porque quando você vê lá no Gênesis, o Gênesis nunca disse que Adão e Eva foram os primeiros. Mais uma vez eu falo isso aqui, assista a minha série de vídeos sobre os Anunnakis. Eu tenho aí, acho que 7 vídeos só sobre os Anunnakis. Você vai entender o que eu estou dizendo. A Bíblia nunca disse que Adão e Eva eram os primeiros. Ela disse que no dia 6 foi criado um ser, que a humanidade foi criada no dia 6, mas não disse que essa humanidade que foi criada no dia 6 era Adão e Eva. E eu vou trazer um estudo mais completo, trazendo passagens, trazendo outras traduções para vocês, outras traduções. Tem o Targum de Jerusalém, que está escrito no aramaico, que tem uma tradução mais fidedigna do que as traduções das nossas Bíblias de hoje. Adão e Eva não foram os primeiros, pessoal. Então não adianta querer criticar os murios nesse caso, porque,
né? Como acabaram de fazer um vídeo aí falando que os Murios estão 400 e poucos mil anos, então são anteriores a Adão e Eva. Não sei se eles têm 400 e poucos milhões de anos, não posso afirmar aqui o tempo, mas eu posso dizer para vocês que antes de Adão e Eva houveram outros ciclos da humanidade. E os sumérios fizeram parte de um desses ciclos. Porque se você levar em conta que 1000 anos para o Criador é como um dia e um dia como 1000 anos, e o homem só foi criado no 6º dia, você pode aí entender que 5.000 anos se passaram de cada dia da criação. E em 5.000 anos até o sexto dia, muitas coisas e muitas civilizações aconteceram. E até mesmo depois de Adão e Eva, muitos 1000 anos se passaram, porque cada geração ali vivia 900, 800, 700 anos. Até a geração de Noé, mais uns 5.000 anos se passaram. Então, pessoal, a coisa é muito mais profunda do que somente dizer, abrir, né, na internet, querer contestar algo, até tendo a intenção de vocês quererem defender a Bíblia e defender a religião. Ah, alienígena é demônio e isso não está na Bíblia. Civilizações anteriores de não sei quantos milhões de anos não está na Bíblia. A questão é muito mais séria do que isso. É como eu estou dizendo. Adão e Eva foram a 5ª raça a habitar a Terra. Antes deles houveram outras criações, né? Isso está no livro apócrifo das seleções do livro de Moisés. Isso foi revelado para Moisés no Monte Sinai, que houve vários Adãos, né? Vários Adãos como arquétipo de primeiro homem, não que todos se chamaram Adão. E que o Criador fez vários mundos, e que a Terra é cíclica, e ele fala lá, quando uma terra se vai, outra é colocada no lugar, e não há fim para as minhas obras, nem para minhas palavras. Então, da mesma forma, se eu sei que Adão e Eva são a 5ª raça, e que está ali, não foram eles que foram criados no 6º dia, né? E eu vou fazer um estudo mais aprofundado com escritura, com apócrifo e com traduções mais aproximadas da realidade, que vocês vão ver que quando Adão e Eva saíram do paraíso, eles encontraram a civilização suméria, e os filhos de Caim, eles se casaram com povos da civilização suméria, né? Caim, ele encontrou uma esposa na civilização suméria. Então, houve uma mistura aí. Agora, outra coisa é querer também dizer que os Anunnakis foram os que orientaram os hebreus. Isso também não é verdade. Porque Enki era o próprio Baal, adorado pelos outros povos e pelas civilizações. Ele não era o criador, né? Enlil eram os almarães, era a significação do Dagon, né? Não tem o Dagon da civilização suméria, que eu já disse para vocês ali, o mito de Oanes e a relação dos almarães com os Anunnakis, a aliança dos almarães com os Anunnakis. Então, Enki e Enlil estão representando os Anunnakis e os almarães, uma das raças arianas que sim governaram a Terra. E não foram só os almarães, né? Na próxima live que eu vou fazer ao vivo com vocês, eu vou trazer provas de que a palavra Nephilim, ela está originada de Órion, né? A palavra Nephilim, além de maravilhosos, de milagrosos, prodigiosos, né? E de caídos, a palavra Nephilim, ela também tem raiz no aramaico Nefila, que era como a língua aramaica se referia à constelação de Órion. E lá na escritura tem quem criou o Órion, as Pleiades e a Ursa, né? Já falei para vocês várias vezes que os planetas existem, não existem lá no espaço sideral, mas nas dimensões em que eles estão. E os anjos caídos, e a parte lá de Apocalipse 12 que diz que o dragão levou
após si a terça parte das estrelas do céu, isso explica o porquê que muitos dos seres que entram em contato hoje com diversas pessoas falam que vieram de Órion, das Pleiades e de outras constelações que são apenas portais para esses mundos paralelos, essas dimensões paralelas. Então, pessoal, a coisa é muito mais profunda e muito mais séria do que somente afirmar uma coisa não está na Bíblia e que aliens são demônios, né? Porque muitos desses seres, eles têm aparência humana porque foram humanos de outro mundo, de outros mundos que se hibridizaram com anjos caídos e se tornaram humanos né, maravilhosos, né, igual Marvel, né? A gente vai falar disso na próxima live, a gente vai falar dos maravilhosos, né? O tema da nossa próxima live até vai ser The Marvels, os maravilhosos caídos de Órion. Mas ninguém diz que aqueles nefilins lá do Gênesis 6 têm ligação com Órion, tem ligação com Pleiades, tem ligação com outras constelações. Simplesmente taxar de demônio é muito simples, né? Mas a questão não é tão simples assim, como eu disse no início desse vídeo. Anjos, demônios e humanos existem em vários níveis, em várias dimensões e em vários níveis diferentes. Então, ainda que muitas destas raças elas se hibridizaram com reptilianos, e os que são reptilianos? É teoria da conspiração? Não, a Bíblia fala de o dragão de Apocalipse 12, a antiga serpente. Então, quando você entende a complexidade das coisas que estão acontecendo hoje, você vê a seriedade do quanto você precisa se apegar com o Criador. Nesses últimos tempos, a Era de Ouro está voltando. O retorno de Atlântida, dos reinos de Mu, Lemúria, os tempos da prosperidade, da paz, da Era Gloriosa. São esses tempos que estão chegando, não estão chegando só destruição, matança e meteoro caindo. A falta de compreensão, tanto do lado religioso quanto do lado não religioso, sobre a questão das profecias, é o que traz toda essa confusão. Mas vocês não vão conseguir convencê-los e nem eles vão conseguir convencer vocês. E aí o que você tem que ser feito? Isso vai aparecer, isso vai chegar. A pesquisa deles não é mentira. Isso já foi previsto anteriormente. E agora eu vou compartilhar aqui, porque já temos quase 1 hora de vídeo, e daqui a pouco eu preciso voltar a trabalhar, né? Compartilhar a tela, e aí eu vou estar mostrando para vocês. Vamos lá. Chrome, janela. Só um minutinho, pessoal. Eu vou estar lendo para vocês aqui um livro, uma parte, né, de um livro que muitos aí já devem conhecer, chamado Brasilidades. O livro Brasilidades, né, que eu falei para vocês que foi escrito, ele é bem antigo, 1930, e ele diz assim, o livro Brasilidades: recorda a conhecida anedota do inglês flegmático e psicólogo que, numa longa baforada do inesperável cachimbo, as cujas volutas de fumaça misturavam-se ressaíbos de dissimulação, despeito, respondendo a um dos nossos eternos descontentes: não se amofine, homem. É certo que vocês passam os dias da faina de estragar tudo quanto Deus lhes deu. Mas à noite, enquanto vocês dormem, ele endireita o que vocês entortaram.
E ainda acrescenta alguma coisa a mais. Até parece que Deus é brasileiro. Confirmar as palavras do inglês, a autora diz, confirmar as palavras do inglês é temeridade a que não me atrevo. Ouso, porém, asseverar, sem receio de controvérsia, que o nosso Brasil é incontestavelmente um país privilegiado. E se não for o próprio Éden, de onde foram expulsos Adão e Eva, é a verdadeira Canaã, a nova terra da promissão. Ela não é a terra da promissão do passado, é a nova terra da promissão, que um dia foi no passado das eras de ouro, né, de tempos imemoriais, aí antediluvianos e de várias catástrofes que houveram de vários ciclos, né? Porque o dilúvio de Noé não foi o único. Aconteceram diversos apocalipses, isso também é verdade. Como eu disse para vocês, houveram vários ciclos na humanidade. E aí ela continua em outra parte, já dizendo: nós temos uma questão aqui da autora falando do Brasil ser a nova Canaã, a nova terra prometida. Muitos escritores ocultistas e Rosa Cruzes, sociedades secretas de linha branca da loja branca, tá? Homo brasiliensis primigênios, olha isso. A extraordinariedade da terra se confirma na remotíssima idade do autóctono Homo brasiliensis, pela documentação paleontológica da Lagoa Santa que demonstra sua prioridade sobre o homem de Neandertal, Germânia, dos fósseis dos Estados Unidos e de todos os estudados pelos grandes naturalistas antigos e modernos. Os crânios e esqueletos humanos que Lund exumou em sumidouro de mistura com ossadas de espécimes de mamíferos gigantescos, de espécies inteiramente desconhecidas, foram denominados Playtonyx, Buckland, Clemidotherium, Humboldt, Semagius, Hydroquerus suicidens. E aí ela diz que esses crânios se achavam em parte petrificados e em parte penetrados de partículas férreas, o que dava a alguns deles um lustre metálico imitante ao do bronze, assim como um peso extraordinário. A existência do Homo brasiliensis em uma época muito recuada, na qual as faculdades intelectuais se encontravam ainda pouco desenvolvidas, e contemporâneo das primitivas espécies animais anteriores à atual criação, segundo afirma Lund. Então, nós temos aqui um livro chamado Brasilidades, da autora. Vamos ver aqui. Brasilidades, livro de 1929, da Francisca de Vasconcelos de Basto Cordeiro, 3 de janeiro de 1929. Essa autora escreveu o livro Brasilidades, que muitos da nossa época, de pesquisar a respeito dos mistérios do Brasil, conheceram. Não sei se todos tiveram a oportunidade de lê-lo. Mas, enfim, esse é um dos livros, né? Vou colocar aqui para vocês verem. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Guia do Chrome. Espera aí. Só mais um instante. Então, nós temos aqui este livro,
da Francisca Bastos de Cordeiro, que já falava sobre muitos estudos antigos, né? O livro dela é só um compilado, é um livro de 1929, mas o livro já era um compilado de pesquisas de outros pesquisadores antigos a respeito do Brasil, né? Dos mistérios que existem aqui. E ela falou aí uma coisa muito interessante do Homo brasiliensis, né? Então, o que eu queria dizer para vocês? Que como Adão e Eva foram a quinta raça, e o homem, antes de Adão e Eva, foi criado no sexto dia, e a gente entende que um dia para o Criador é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, houve aí 5.000 anos anteriores à criação do homem terreno. Então, antes de Adão e Eva, houveram 4 outras raças antes, né? 4 outras raças antes de Adão e Eva, raças humanas. Então, pessoal, teve aí também refutação a respeito dos Anunnakis no canal de Samuel Benigno, que também não se aprofundou muito, né? Porque, infelizmente, as pessoas não conhecem isso, não sabem, né? Que o problema não está na Bíblia, o problema está em como as pessoas ensinaram isso para as pessoas e como elas ensinaram isso na religião. Em contrapartida, o outro lado também se aproveita dessas falhas para trazer também outros tipos de coisas que não condiz, né? Para descredibilizar também muito da questão do que a Escritura diz, né? Como eu disse, é verdade que Adão e Eva não foram os primeiros seres humanos? É verdade. É verdade que os Anunnakis, é verdade que a Bíblia é uma cópia dos contos sumérios? Não é verdade, porque os contos sumérios estão contando a criação da humanidade do dia 6, lá do sexto dia. E Adão e Eva foi criado posteriormente a isso. Isso porque os Anunnakis eram vigilantes. Os Anunnakis eram vigilantes que serviam o Criador. E para vocês que não sabem, os vigilantes e os anjos do Criador são responsáveis de criar e semear a vida nos mundos. Né? O Criador imagina os seres, imagina os mundos, tem lá na sua mente tudo o que ele quer que venha a existir, mas quem coloca isso em prática são os seus anjos, né, que a gente conhece como anjos, mensageiros, trabalhadores, né, construtores, por isso que as sociedades secretas idolatram os construtores caídos, né? Os construtores são os anjos, né? Quem molda toda a questão da criação são os anjos, de acordo com aquilo, com a vontade do Criador e com aquilo que ele pensou, com aquilo que ele imaginou, mas quem põe em prática eram os anjos. Então, por isso também, né, muitas pessoas falaram, a questão dos Elohims, que a tradução é deuses. Tudo bem, quem manifestava a criação do Criador eram os Elohims, eram os anjos do Criador. Assim como existem as classes de anjos que moldava a parte etérica, a parte da alma, e os vigilantes vinham e semeavam isso no mundo. Sendo que os Anunnakis, eles fizeram amizade com os anjos caídos da rebelião e depois eles se corromperam, né? Como eu já disse também em outros vídeos, a rebelião de Lúcifer foi uma e a rebelião dos vigilantes foi outra, né? Em outro tempo. Então, na criação do primeiro homem do dia 6, do sexto dia, né? A criação do homem do sexto dia realmente teve a ação dos Anunnakis, mas os Anunnakis eram vigilantes nessa época que serviam o Criador. Eles estavam criando os seres nos mundos de acordo com a ordem do Criador. Lá, na época dos Sumérios, né? Lá na época dos Sumérios, que também foi depois da criação do homem do dia 6, que veio a história do homem vir do macaco, a evolução, na verdade eram os hominídeos. Os hominídeos sempre existiram e em vários mundos.
Então, a pessoa, quando ela não sabe esses detalhes, não entende isso, né? E como poderia saber? Como poderia saber, né? Se isso não foi revelado para a gente. A primeira geração humana, ela foi uma alteração do DNA do hominídeo para transformar ele num homem evoluído, num homem com inteligência. Os hominídeos não eram macacos, mas também não eram humano como o Homo sapiens. Eu já expliquei isso, né? Então, foi feita essa alteração que os anjos faziam para que houvesse uma evolução no mundo, para que aos poucos os seres fossem evoluindo e ganhando inteligência e aprendendo, né? Então, tudo isso era ação desses seres na Terra. Só que, depois de todas as guerras que houve, né, nos vários mundos, nas rebeliões que houveram contra o Criador, muitos seres com os seus povos foram expulsos das suas regiões, e a gente pode entender hoje como planetas, e eles vieram para a Terra e formaram seus reinos com todo o conhecimento que eles tinham, as 10 raças arianas, os Anunnakis, os venusianos, que também faz parte de uma das 10 raças arianas. Então, o povo de Órion, o povo das Pleiades, né? Tudo isso existe, pessoal. Não adianta somente você dizer alien é demônio, né? Você tem que ter algo um pouco mais profundo para dizer, porque quando eles se apresentam para as pessoas, eles não se apresentam como demônios, eles se apresentam com uma imagem, né? Até muitos até com imagem muito parecida com a do ser humano. Mas eu também já expliquei para vocês nos meus vídeos da invasão Néfilis, das chifres da besta, que a luz que eles mostram para muitas pessoas não é uma luz de pureza, é uma questão energética que eles conseguem fazer, né? Tanto a questão da transmutação, mas a aparência deles não serem demoníaca não quer dizer que a intenção do coração deles não seja, né? Porque eles são rebeldes. Eles ensinam que as pessoas são deuses, que elas não precisam do Criador. Embora eles falem do Criador, da fonte criadora, mas no final da suma de tudo isso, né, o Deus está dentro de você. Você não tem que se humilhar, você não tem que servir. O Deus que pede adoração é um falso Deus, né? É os Anunnakis que pedem adoração, né? E você não vê. Como eu já disse, Enki e Enlil é uma figura tanto de Baal e como dos arianos, né? Quando você ouve na Bíblia falar de Baal, é o mesmo Enki. Quando você ouve falar de Enlil, é a loja branca ariana, né? Porque, como eu já disse, essas duas facções, elas brigam entre si. As duas facções, elas brigam entre si, a loja branca e a loja negra. Existe uma briga entre Anunnakis e a Confederação Galáctica. Mas vai chegar o momento em que eles vão se unir. Vão se unir, e é nesse momento que eles vão se unir, seja como uma rendição, uma aparente rendição, né? Como foi dito aí, tudo vai ser desligado, o sistema vai cair, né? A Terra vai prosperar, vai entrar numa era de luz, ou seja, a nova Atlântida, a nova Lemúria, a nova Mu, né? Quantas civilizações altamente evoluídas houveram nos ciclos da Terra, e qual foi o fim de todas elas? Você acha que nós não teremos novamente um retorno da Era Dourada? Como diz Gary Wayne, né? No prefácio do livro de Gary Wayne, A Conspiração de Gênesis 6, como os anjos caídos e os néfilins, como os filhos dos anjos caídos e as sociedades secretas planejam controlar o mundo, ele simplesmente escreve o seguinte, né? E teve até um desse pessoal aí dos canais, que também participou das lives aí, do pessoal aí das pesquisas, que ele até no passado fez um vídeo
contra o livro do Gary Wayne, né, querendo desmentir o livro do Gary Wayne, dizendo várias coisas aí que não teve lé com cré, por causa que o Afonso do Ciência da Verdade estava, né, trazendo aí alguns pontos do livro do Gary Wayne, A Conspiração de Gênesis 6, e ele simplesmente, né, fez um vídeo querendo desmerecer o livro do Gary Wayne de anos de pesquisa, né? E o prefácio do livro do Gary Wayne, que rastreia, né, toda essa crença do Santo Graal, dos Templários, né, da Rosa Cruz, né, dos Pendragons, né, saga arturiana que eles querem misturar com a história do Salvador, né? A saga arturiana, o Santo Graal e a história do Salvador são duas coisas totalmente diferentes, né? O Santo Graal e as histórias arturianas, elas têm a ver com Arcturus, tá? Será que vocês não se ligaram? Não tem aí os arcturianos? Então, as lendas arturianas, elas vêm das lendas arcturianas, dos seres de Arcturus, né? Mas você precisa saber que isso existe. Então, o prefácio do livro do Gary Wayne diz o seguinte: o que você faria se você descobrisse o final dos tempos e o anticristo, que estavam de alguma forma interconectados com gigantes, teorias de conspiração modernas, aliens, vampiros, sociedades secretas e fadas? O que são fadas, né? Muitos, em outras línguas, em línguas nórdicas, chamam a fada de elfos, né? E os elfos nada mais são do que muito das imagens que a gente conhece de Senhor dos Anéis, de filmes e desenhos de contos de fada. Está falando da história das raças arianas. A Irmandade Ariana da Fraternidade Branca é quem está no topo da pirâmide entre a briga da Loja Branca e da Loja Negra. Porque é eles que vão pôr um fim nas polaridades, né? Como o livro da Melissa Tobias, chamado A Realidade de Madu, ela fala que para criar a terceira realidade, eles têm que unir a realidade de Lúcifer com a realidade da fonte criadora. Porque do mesmo jeito que eu falei para vocês que o Criador permite a dualidade para que os seres decidam se querem seguir a luz ou o caos, até isso a Fraternidade Branca copiou. Na verdade, Rassatan, que é o dragão do caos primordial, né, criou. Como eu disse, Rassatan, o dragão do caos primordial, ele não é o mesmo Lúcifer, que é Gadriel, o nome, né? O nome de Lúcifer é Gadriel. Por isso que a maçonaria idolatra o G, lá do Gadu. Então, o dragão do caos primordial seduziu os anjos caídos, porque se dentro do caos houvesse só seres destruidores, reptilianos, escorpiões, demônios e estruturas do abismo que só sabiam se destruir entre si, o reino dele não ia subsistir. Mas, na verdade, o dragão seduziu os anjos caídos para poder criar uma cópia da permissão que Yahoo dá da dualidade acontecer no mundo. Porque no livro da Melissa Tobias, A Realidade de Madu, é essa história que ela conta. No próximo vídeo eu vou trazer isso para vocês, porque agora não dá mais tempo de eu falar. Mas, em resumo, a fonte criou uma dualidade, né? Inclusive ela chama Astacheran de Arcanjo Miguel, né? E o Lúcifer é como se fosse um Anunnaki hoje, né? É como eles pregam hoje, né? Que a parte Anunnaki é a que conspira contra o mundo, né? Como se a Irmandade Ariana Branca não tivesse nada a ver com a história. Não estivessem os dois em acordo, né? O Enki, o Enlil, o Oanes, Dagon, né? Simbolizando o Leviatã, a serpente das águas, né? Então, o Gary Wayne fala isso, né? Que senão eu vou entrar em outro assunto e eu já tenho que terminar o vídeo. O que você faria se você descobrisse o final dos tempos e o anticristo,
que estavam de alguma forma interconectados com gigantes, teorias da conspiração modernas, aliens, vampiros, sociedades secretas e fadas. O que você faria se você aprendesse que refúgios de outro apocalipse seriam como avisos terríveis codificados de testemunhos conscienciosamente do mundo todo, preservando-os por uma geração específica. E esta geração concernente a uma conspiração antiga e contínua. A conspiração é antiga e é contínua, porque desde os tempos antigos ela vem sendo preparada para culminar hoje no que a gente está vendo aparecer nos nossos dias, nas nossas florestas, no nosso país. Vocês simplesmente, esta geração concernente a uma conspiração antiga e contínua para escravizar a humanidade, vocês simplesmente fugiria? Seriamente, você diria a alguém, falando sério, né? Como ele tá tentando dizer aqui, falando sério, você diria a alguém, ou você ignoraria os ataques pessoais? E você ignoraria os ataques pessoais que iriam se seguir à exposição de tais descobertas controversas. Então é isso que ele fala. O que a gente tem que fazer? A gente teria que se calar? É como eu estou dizendo. Então, tudo isso se conecta e tem a ver sim com a Bíblia. Então, mas vamos esperar, como eu disse. Se tudo que vier à tona e for descoberto não interferir nas crenças alheias, que venha, que descubram, que mostrem, que façam o que tiver que ser feito. Mas, se nós notarmos que após isso, eles vão querer mudar ou dizer que a história não foi contada da forma certa, e isso, de alguma forma, tirar nossa liberdade de crença e a nossa liberdade de expressão, né? Não digo, no meu caso, religiosa, porque eu não sigo nenhuma religião. Eu sigo a Escritura e sigo o Deus das Escrituras na minha casa, com a minha vida, com a minha conduta de vida. Esse vídeo não foi para denegrir e nem para falar mal de ninguém. Foi para colocar a minha ideia, a minha... como eu vou dizer? Um debate de ideia. E não simplesmente com argumentos fracos, né? Então, pessoal, nós vamos ver na nossa próxima live a ligação da palavra Nefilim com a constelação de Órion. Então, não foi só a Anunnaki que fez cagada aqui nesse mundo, não. Temos aí a Irmandade Branca Ariana, que eles querem jogar toda a culpa, como eu falei, nos JF da ONU, né? Porque por associação, né? Gustavo Barroso, tantos outros que escreveram contra os judeus, eram parte da Irmandade Ariana Branca, que fez todas aquelas matanças lá, né? Do que aconteceu lá na Segunda G Mundial. Então, por associação, por causa de hoje os Anunnakis, eles serem muito associados com a crença judaico-cristã, né, como muitos afirmaram aí, né, que a Bíblia é uma cópia, que o povo da Bíblia seguiu os Anunnakis, né? Isso é uma mentira. Né? Se fosse verdade, não teria tantas guerras aí que colocaram os israelitas no exílio, justamente porque eles se desviaram do Criador para seguir Baal, Enki, e se desviaram do Criador para seguir Enlil, a Irmandade Branca Ariana, né? Porque assim como os 7 deuses do panteão Anunnaki, do panteão Anunnaki não, da história, os 7 deuses da história suméria, colocam tantos Anunnakis e como a imagem do Dagon, o deus em forma de peixe, não era Anunnaki. O deus em forma de peixe Dagon simbolizava uma
das 10 raças arianas da Irmandade Branca. Então, tem muita coisa realmente que não foi contada. Então, eu, pelo meu lado, estou contando aquilo que eu sei, né? As pesquisas são sérias. Os pesquisadores são sérios. Existe sim uma cidade escondida e existe sim muitas coisas na Amazônia. E eu vou encerrar com o livro de Bernadette Benhag Pacheco, A História Secreta do Brasil e o Milênio Universal. O Milênio e o Homem Universal. E ela fala aqui a respeito de todas essas questões. No índice, História Secreta do Brasil, o Homem e o Milênio Universal. Sonho e profecia do milênio. Esperança e finalidade de todos os povos. Brasil, berço de todos os povos. É anunciada a capital do Quinto Império. Brasil, terra onde as raças se fundiram. Brasil, o mito de todos os povos. O milênio, esoterismo fazendo história. Então eu vou colocar aqui para vocês aqui algo muito interessante para a gente encerrar essa live, que eu tenho que voltar para o trabalho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô procurando aqui. Já vou chegar, pessoal. A gente vai finalizar já já. Brasil, terra abençoada. Onde está? Barará. Ó, nós temos aqui um capítulo chamado, ó, A Terra Bíblica de Ofir, Parvaim, Tarshish. Vamos lá. A descoberta dos templários, os reis de Portugal e os segredos do Templo de Salomão. A Ilha da Felicidade. O que é o Quinto Império, a Era do Espírito Santo? A Terceira Idade, a Era do Espírito Santo, da consciência e da ciência. Não é? É ciência, arqueologia. Meu pai, onde é que tá o negócio que eu quero achar aqui, meu pai? Gente, leiam esse livro, tá? Ele é muito interessante para você ver que isso já era previsto e foi profetizado que iria acontecer pelos adeptos. Olha, tá difícil. Eu vou pegar aqui no meu celular, que é mais, acho que tá mais próximo aqui. Que hoje está complicado eu achar aqui no computador. Então, vamos lá. Que eu preciso encerrar essa live, que eu preciso voltar pro trabalho, pessoal. Vamos, vamos, vamos. Vamos, meu queridinho. Vamos, meu queridinho. Vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos lá, pessoal, para encerrar. Previsões e profecias sobre o Brasil. Toda uma pleiade de escritores e historiadores famosos, filósofos, tá? Livro História Secreta do Brasil, o Milênio e o Homem Universal, de Maria Bernadette Benhagen. Previsões e profecias sobre o Brasil. Toda uma pleiade de escritores e historiadores famosos, filósofos e místicos intuíram ou profetizaram sobre a era do Espírito Santo, dizendo que essa nova idade de ouro teria início no Brasil. Olha, muitas previsões diziam, né? Muitos escritores diziam isso. Dom Bosco, santo italiano, 1818-1888.
num de seus sonhos proféticos, viu no Brasil o aparecimento da terra prometida. Ele teve esse sonho em São Benigno Canavese, em 1883, contou-o em 4 de setembro aos membros do terceiro capítulo geral, OP, Lemonnier, e o escreveu imediatamente. E Dom Bosco o completou e retocou. Abre aspas. Eu tinha debaixo dos olhos, as riquezas incomparáveis destes países, que serão descobertas um dia. Via a numerosas minas de metais preciosos, depósitos inexauríveis de carvão fóssil, depósitos de petróleo tão abundantes como jamais até então se encontraram em outros lugares. Mas isto não era tudo. Entre os graus 15 e 20 no Brasil, havia um vale muito largo e muito longo que partia de um ponto onde se formava um lago. Então, uma voz, tá? Presta bem atenção. Uma voz disse repetidamente: quando se vierem a escavar as minas escondidas em meio a esses montes, aparecerá aqui a terra prometida, da qual flui leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Vou ler de novo para vocês. Mas isto não era tudo. Além dele estar vendo nas visões dele, debaixo dos olhos, as riquezas incomparáveis que serão descobertas um dia, ele via numerosas minas de metais preciosos, depósitos inexauríveis que serão descobertas um dia, né? Carvão fóssil, depósitos de petróleo tão abundantes como jamais até então se encontraram em outros lugares, mas isto não era tudo. Entre os graus 15 e 20 no Brasil, havia um vale muito largo e muito longo que partia de um ponto onde se formava um lago. Então uma voz me disse repetidamente: quando se vierem a escavar as minas escondidas em meio a esses montes, aparecerá aqui a terra prometida, da qual flui leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Então, pessoal, essa foi uma das profecias. Tem várias, tem diversos aqui. Diversos escritores rosacrucianos, de outras sociedades secretas da sociedade, da Irmandade Ariana Branca, escreveram e profetizaram sobre a Era de Ouro retornando a partir do Brasil. Então, esse era meu recado. Se preparem para a Operação do Erro, a volta da Era de Ouro. Pode ser que não seja, né? Nós vamos ficar de olho no que vai acontecer daqui para frente. E se simplesmente for uma descoberta arqueológica que não vai interferir nas crenças de ninguém, nós vamos continuar a ter a nossa liberdade de crença, então que venha. Agora, se essas descobertas, como já foi falado pelos pesquisadores, vai mudar tudo, se esse tudo incluir a liberdade de crença das pessoas, aí a história muda. Aí a história muda completamente. Então se preparem, porque ainda que mude, você não vai poder fazer nada. Porque as escrituras previram quando disse: a esse Nico, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios de mentira. 1 Tessalonicenses 2,9. Quando disserem a paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Porque se realmente isso for o cumprimento das profecias do reino de paz e segurança que a Escritura afirma que teria antes da destruição, então a gente tem que se preparar nossa alma, nosso espírito para estar com o Criador, porque logo, logo chegará a nossa redenção.
Então, amados, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Se prepare para a operação do erro, a volta da Era de Ouro. E um abraço a todos. Busquem o Criador Yahweh e Yahushua de todo o coração de vocês. Preparem as suas vidas espiritualmente, na sua alma. Não queira combater, nem ofender e nem fomentar mais todas essas questões. É verdade, é verídico, eu acredito que vai aparecer. E se for realmente o cumprimento de tudo que já estava previsto na Escritura, embora muitos digam que uma coisa não tem nada a ver com a outra, nós vamos ver se é ou não nos próximos capítulos de tudo isso. Como eu disse, se uma pesquisa arqueológica não tem nada a ver com a Bíblia, não vai interferir na liberdade de crença das pessoas. Se isso acontecer, é porque realmente era aquilo que estava previsto nas Escrituras, por mais que muitos digam que não tem nada a ver. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.